Paz do Senhor Jesus, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos iniciar nosso PG desta noite. Que o Senhor reservou essa noite muito especial para nós, para que nós venhamos ter mais sabedoria, né, sobre esse tema que é muito importante. Eles já tínhamos vivido inúmeras experiências. Eu imaginava assim, bom, o Senhor está me enviando para a missão. Por quê? Porque eu acho que tudo que eu tinha que aprender a nível pastoral, eu já aprendi. No sentido de, não há nada mais que a gente faça e eu fico, nossa, que coisa inimaginável que eu estou lidando. Não, chegou um momento que não tinha mais surpresa. É como Salomão diz, né? Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo se repete, os problemas são os mesmos, as realidades são as mesmas, mudam os personagens, a história muda um pouquinho, mas os problemas são exatamente os mesmos, né? Só que aí o Senhor me deu uma boa lição de aprendizado enquanto estávamos no Amazonas. Porque eu imaginei, o Senhor me mandou para a missão, porque eu falo de missão, nós investimos em missão, eu já estive temporariamente, em tempos muito curtos, em lugares de missões, mas eu nunca estive realmente integral em um projeto de missões. E quando eu fui para lá, eu imaginava que era isso. Quando eu cheguei lá, o Senhor começou a ministrar outra coisa no meu coração. Ele me ensinou, na verdade, o que o meu orgulho estava me pedindo de ver. E aí, em determinado momento, eu falando isso com Deus, o Senhor falou assim, deixa eu te explicar uma coisa. Você não está aqui porque essa experiência te falta e você já teve todas as outras. Na verdade, você ainda está se tornando aquilo que eu preciso que você se torne. Você nem se tornou. E eu olhei e falei, mas Deus, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz fazendo minhas contas, né? Não, isso aí não era você fazendo. Isso aí era eu fazendo, através de você e apesar de você. Então, enquanto você se torna, eu estou fazendo algo. E minha expectativa é que você se torne o que eu preciso que você se torne, para que então você possa fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Eu falei, então vamos lá, né? Vamos viver as experiências. Bom, tempo passou, mais uma vez, e hoje qual é a realidade? Hoje eu estou terminando uma graduação, mais uma. Meu Deus, tem que parar com isso, gente. Eu estou igual o Leônidas, né? Olha, Leônidas, para de arrumar essa confusão. Não é? Para de arrumar esses BO. Por que eu estou falando isso, irmãos? Lá no Amazonas, como se não bastasse a guerra espiritual, como se não bastasse todo o dilema, o calor, os mosquitos, não sei o que, mais o que, aquela confusão toda, eu ainda inventei de fazer um mestrado, estava à toa, né? Vou estudar, eu estou aqui sem fazer nada, né? Nem internet tinha direito, até que a gente conseguiu arrumar Starlink lá, fiz um mestrado no Amazonas, é maluquice mesmo, é coisa que às vezes eu fico olhando para mim assim, fico imaginando, por que eu arrumo essas confusão, moço, para minha cabeça? Aí cheguei aqui, não satisfeito, comecei uma nova graduação em gestão financeira, graças a Deus eu acabo essa confusão no final do ano, em nome de Jesus. Eu falo assim, irmão, porque assim, a gente já tem uma grade de coisa enorme para fazer, né, e eu estou sempre arrumando, parece uma coisa nova, não sei por que razão eu faço isso, mas enfim, lá vai eu estudar de novo, né? Pelo menos um ponto bom tive, que agora eu tenho carteira de estudante, né? Paguei meia no cinema, fiquei feliz da vida, né? 44 anos de idade pagando meia no cinema, aleluia, né, irmão? Coisa boa, né? Da faculdade, amém, né? Glória a Deus, estou lá ralando, lá estudando, em meio a diversas atividades. E hoje, eu também sou diretor financeiro da IBR, né? De todas as nossas igrejas, são 7 igrejas, se eu não me engano aqui, treinando os tesoureiros das igrejas e também respondendo pela administração financeira do ministério, da área financeira das igrejas, e também um fundo que a gente, enfim, uma das ações que a gente tem, um fundo de reserva, que envolve todas as igrejas, que é coletivo, que a gente administra também, não é? Hoje eu não estou mais 100% integral, eu estou num período de parcial integral, metade, meio, sei lá como é que chama, metade, meio integral, acho que é isso, né? Metade integral, meio integral, meio período, coisa feia, né? Intermediário, sei lá, você entendeu, amém? 50% do tempo, não é? E eu sou agora com uma empresa de consultoria, eu arrumando confusão de novo, né? Mas na verdade não, isso foi uma palavra que Deus deu mesmo, né? Esse ano de 2026, o Senhor me deu uma palavra no nosso retorno para Brasília, saindo do trabalho missionário da MCM, de nós estarmos caminhando para um propósito que Deus colocou no nosso coração. Então é uma empresa de consultoria empresarial, e os clientes que eu atendo geralmente são ligados a essa parte financeira,
ligado, né, os que eu estou atendendo hoje, né, são diretamente ligados, a 50% deles, à questão financeira. Então, eu atuo treinando a equipe deles, acompanhando o processo financeiro e falando sobre a viabilidade do negócio. E assim a gente tem caminhado. E continuo num projeto, que esse, de fato, é um daqueles que a gente tem, digamos assim, né, no ano passado e esse ano também estou muito focado, que é treinamento de pessoas. É uma das áreas das quais o desenvolvimento de pessoas é talvez a área que a gente mais se sente chamado para fazer, né? Então, enquanto pastor, o meu foco é desenvolver pessoas. Enquanto empresário com a empresa de consultoria, o meu foco é desenvolver pessoas. Então, é muito forte isso. Nosso coração, a gente tem essa veia de ajudar pessoas a desenvolver. E nós desenvolvemos, então, um curso, um treinamento que eu já aplicava isso pontualmente com discípulos. Eu transformei isso num curso, aproveitando essa dinâmica das ferramentas online, para ajudar pessoas com a sua vida financeira, a lidar com isso de forma real, prática, e entender as dinâmicas do que pode estar afetando a vida financeira de uma pessoa. E porque no decorrer da nossa caminhada, lidando individualmente, eu descobri que algumas pessoas, o problema delas era espiritual, problema financeiro, mas de ordem espiritual. Outras tinham problema financeiro de ordem comportamental. Então, era uma realidade comportamental. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses elementos aqui. E um outro grupo, o problema nem era espiritual, nem era comportamental. Era não saber o que fazer de fato. Então, ela não tinha um comportamento, destrutivo. Queria uma palavra melhor do que essa. Me ajuda aí, o pessoal da língua portuguesa. Destrutivo, vou usar destrutivo mesmo, porque acaba destruindo mesmo, né? Então, a pessoa tinha um comportamento destrutivo na própria vida financeira dela, entende? E eu vi que pessoas com problema não era o comportamento destrutivo, não era espiritual, mas ela realmente não sabia o que fazer. Ela não sabia como organizar a vida financeira dela. Quantos empresários eu peguei que misturava dinheiro da empresa com dinheiro pessoal e vivia uma bagunça e misturava tudo. Eu falei, cara, tá errado, não é assim. Não funciona dessa forma. A sua empresa é uma pessoa jurídica, você é uma pessoa física, são administrações diferentes. Você precisa entender o processo de saúde financeira da sua empresa e você precisa entender que você é funcionário da sua empresa, apesar de ser dono. Inclusive, uma das coisas que eu ensino, quando a gente vai falar do curso de finanças, até você que não é empresário, mas que você tem um salário, tem uma renda, se enxergue como sendo um funcionário seu, sabe? É a melhor maneira de administrar finanças. É você aprendendo a lidar com as suas finanças, a lidar com o seu recurso, olhando para ele e atuando de forma mais administrativa, menos emocional. Então, essas 3 áreas eram áreas que a gente sempre detectava. Então, nós preparamos um curso, nós preparamos todo um processo de orientação e uma mentoria pós-curso para ajudar pessoas a sair desse lugar, né, de resolver sua vida. Eu descobri que o problema não é ganhar pouco. Tem gente que ganha muito pouco e tem muita paz e vive muito bem. Tem gente que ganha muito e vive endividada, vive ansiosa, vive preocupada, vive, sabe, não tem dinheiro para fazer nada, para viver nada. Eu descobri que a realidade não está no quanto você ganha, mas quantos princípios você obedece, tá? Dito isso, vamos à nossa aula de hoje. Vamos lá. Sabedoria para, né? Você leu, né? Eu acredito. Ok, vamos lá. Aqui, a maioria das pessoas não tem problema de renda, ela tem problema de direção. Preste atenção numa coisa aqui, ó. O dinheiro entra, mas ele não fica. Alguma coisa acontece aí. Os planos existem, mas eles não se cumprem. Tem sempre um plano, tem sempre um alvo, mas ele nunca chega. A intenção é boa, mas a prática, ela não sustenta. Então esse é o quadro, esse é um cenário, que talvez pode ser o seu, que está aqui ouvindo. Isso não é falta de esforço, tá? É falta de entendimento aplicado. Isso é uma das coisas das quais a gente mais observa. Às vezes a pessoa é esforçada, ela quer, mas se ela não sabe o que fazer, se ela não tem entendimento do que fazer, a energia que ela vai gastar nunca vai alcançar os objetivos que ela tanto espera.
que ela tanto deseja. A Bíblia, ela não trata de finanças como teoria, ela revela padrões de vida que funcionam. Queridos, é assustador o quanto a Bíblia fala de dinheiro. Do Velho ao Novo Testamento, a Bíblia fala muito sobre dinheiro, muito, entende? Eu entendo que há um problema dentro do nosso contexto religioso, porque nós somos duramente atingidos pela teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade, que é diferente da prosperidade bíblica, ela causou um universo de confusão na cabeça das pessoas, e para aquelas que têm um pouco mais de temor a Deus, causou repulsa. Então, qualquer fala sobre dinheiro, a gente logo liga o alerta amarelo e fala, não, lá vem mais um, pedir oferta, pedir dinheiro, pedir alguma coisa, eu já vou tratar seu coração, não vou pedir oferta, não vamos fazer oferta nesse lugar, ok? Não vai ter envelope, não vai ter nada, então fique em paz, para aprender, amém? Então, assim, isso é muito bom, porque, de fato, a teologia da prosperidade, ela contaminou o nosso meio, a nossa realidade, a gente começou a enxergar outra coisa, como de fato o que é riqueza aos olhos de Deus, e como usar da sabedoria para prosperar, no propósito que Deus tem para nós, ok? Então nós vamos chegar e vamos caminhar nesse lugar aí, vamos lá. Bom, tá, pode passar mais um, por favor? O que a Bíblia chama de riqueza? Lembra que eu falei para você? Comportamento, espiritualidade e falta de direção. Então, antes de falar qualquer coisa mais prática, mais no sentido de, olha, use esse critério, use aquele critério, o primeiro ponto que não tem como fugir dele é a mudança do pensamento. Se a gente não mudar a nossa maneira de pensar, se a gente não mudar a nossa maneira de enxergar, a gente não vai ter mudanças que vão ser mudanças permanentes no nosso contexto. Então, olha só, o que a Bíblia chama de riqueza? Vamos ver? Pode para nós aí, ó. Melhor é o pouco com temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Primeiro princípio extremamente valioso no âmbito da vida financeira é Provérbios 15:16. Então, entender que a riqueza, tá? E por riqueza entenda renda, patrimônio, aquilo que de alguma maneira você acumula de bem, tá? Seja dinheiro, seja algo, tá? Se isso não traz paz, se isso não gera temor, tá? Isso vai produzir o efeito inverso do que Deus ele tem para nós, que é a inquietação. Então tem pessoas, querido, que elas não prosperam porque o coração delas é extremamente frágil a lidar com o dinheiro e com o recurso. Há um princípio bíblico que nós conhecemos muito bem, que a Bíblia diz: ser fiel no pouco e sobre o muito te... Deus está dizendo que Ele quer nos colocar sobre o... Não quer? Não é o que Ele está dizendo? É a Bíblia que está dizendo. Mas Ele está atrelando a isso a um princípio. E qual é? A fidelidade no pouco. Por que a fidelidade no pouco? Porque a pessoa, quando ela é infiel, ela não precisa de muito, não. Alguns amigos, quando a gente viajava o Brasil para ministrar por aí afora, faziam brincadeiras, porque a gente morava em Brasília. Ih, você mora lá na cidade dos corruptos, né? Ali eu falei, não, a gente importa ele da cidade de vocês, é vocês que mandaram eles para lá, né? É poucos os que vêm daqui, a grande maioria vieram dos seus estados aí, né? Aí eles falavam, mas às vezes o camarada até era honesto, aí entrou lá na Câmara dos Deputados, o Senado ficou desonesto. Eu falei, não senhor, ele sempre foi desonesto, agora ele tem mais poder para manifestar a desonestidade dele. Ele já era alguém corrupto, ele só não tinha talvez a quantidade de poder e influência para que a corrupção dele se expandisse. Por quê? A pessoa que faz no pouco, vai fazer no muito. Se ele é desonesto no pouco, se ele é infiel no pouco, se ele, sabe, é desleal, ele vai ser. Essa história de, não, pastor, eu não dizimo agora, porque eu ganho R$1.000 e 100 vai fazer falta. Quando você ganhar 10 mil, você não vai querer dar 1.000 nunca. Nunca. Vai nada, você vai olhar, mil conto. R$1.000. Como assim eu vou fazer um pix de R$1.000 para a igreja? Aí o abençoado esquece que se está entregando 1.000 é porque tem 9 lá. Mas aí o que eu digo? A falta
da capacidade de lidar. Irmãos, preste atenção numa coisa. Existem 3 grandes pedras de tropeço para o homem. O homem, criatura, homem e mulher, né? 3. Primeiro, poder. Segundo, dinheiro. Terceiro, fama. Essas 3 coisas são extremamente, são 3 pedras de tropeço que revelam o coração do homem. E, como eu disse a você, deixa eu dar só uma mudadinha um pouquinho aqui do foco. Eu faço parte de uma geração de pastores emergentes. O que é um pastor emergente, um líder emergente? É alguém que não nasceu em lar evangélico, que não nasceu em lar cristão, que não teve pais cristãos, que o orientaram desde a sua infância, desde a sua adolescência. Então nós somos emergentes. O que quer dizer? Nós viemos de um contexto extremamente corrupto, extremamente problemático, extremamente disfuncional, aprendemos valores, aprendemos princípios, e agora nós estamos numa posição que é nos exigido responder ao dinheiro, ao poder e à fama, e fazer isso de maneira que o testemunho de Cristo seja externado através de nós. E aí entra um desafio. Porque essa geração de líderes, de pastores, etc., emergentes, não foram ensinados a lidar com essas coisas. E aí, de repente, ele entra dentro de um contexto onde ele tem muita visualização, onde ele é muito requisitado, onde as pessoas elevam o nível de respeito, porque assim, é algo que Deus colocou dentro do seio da igreja. E se ele não foi treinado para lidar com isso, ele acha que aquilo é por causa do seu mérito, é por causa da sua relevância, sabe? E não esquece de atribuir a glória a quem ela pertence. E é aí onde a queda vem. É aí que a queda vem, é aí que a gente vê essa galera se perder, porque ela é deslumbrada com essa fama, é deslumbrada com essa capacidade de poder. Você que é líder, você que está aqui que é líder, que é pastora, imagina, a palavra que você libera para alguém, aquela pessoa acredita naquilo, ela carrega aquilo, ela muda a rota da vida dela por causa daquela palavra. Então assim, olha, se você não tiver sido treinado para lidar com a responsabilidade, com o temor desse nível de influência, você começa a abusar das pessoas. É fácil se aproveitar das pessoas, entende? Se você não é treinado para lidar com essas coisas, sabe? Você se perde no meio desse caminho aí. Então, isso tem tudo a ver com o processo de finanças? Tem tudo a ver com o processo de finanças. E por quê? Porque se Deus não treinar você para lidar com o recurso, com o dinheiro, entende? A probabilidade de você nunca conseguir viver uma vida realmente abençoada, sem inquietação, mas com temor, ainda que seja pouco, melhor o pouco, entende? Melhor o pouco. Então assim, tem que mudar aqui, ó. Tem que mudar aqui. Fidelidade é inegociável. Porque a fidelidade, entenda, quando algumas pessoas vão falar sobre dízimo, eu acho curioso, fala sobre a questão de, olha, você devolve o seu dízimo, porque aí você vai estar semeando, você vai colher. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui de forma bem clara e rasgada. Você devolver o seu dízimo não é semeadura, é prova de honestidade. Deus não está olhando semente ali, Deus está olhando honestidade. Entende? Qual a honestidade, pastor? Bom, somos crentes, amém? Misericórdia, irmão. Vamos de novo. Você é crente, amém, irmão? Amém. Ok. Então, se você é crente como eu sou, nós queremos que Deus é quem nos dá inteligência, Deus é quem nos dá capacidade, Deus é quem nos dá a expertise para lidarmos com os nossos negócios, com os nossos trabalhos, com as nossas diversas ações que temos. Você concorda com isso? Amém? Está comigo nisso aí? É assim que eu penso. Logo, a minha gratidão não está na força do meu braço em fazer as coisas, mas está na graça de Deus sobre a minha vida que me capacita para fazer. É claro que eu estou fazendo a minha parte. É lógico que eu estou lá trabalhando. É claro que eu estou fazendo, mas a minha crença diz que se não é Deus ativando isso na minha mente, no meu coração, na minha vida, nada funciona.
Então Deus diz assim, perfeito, sou eu quem te capacito, sou eu quem te dá a inteligência, sou eu quem te dá a estrutura, então eu vou testar a sua honestidade. A partir de agora, o 100% do que você vai alcançar com o seu esforço, você vai pegar 10% dele e você vai devolver à casa do tesouro para checar a sua honestidade em reconhecer que sou eu quem te capacito. Esse é o fundamento do dízimo. Entende? Por que o dízimo, na minha opinião, não deve ser tratado como semeadura? Porque o objetivo dele não é você vir aqui com o seu coração, olha, vou entregar o meu dízimo porque eu vou prosperar para a esquerda, para a direita, para todo lado. Se essa é a sua motivação, ela já está errada. Semente, querido, você não tira daquilo que não é seu. Eu não semeio daquilo que não me pertence. O dízimo não me pertence. E Deus checa a minha honestidade. Então, se eu quero semear, eu vou tirar do que é meu. Então, daqueles 90 que fica na minha conta, eu vou tirar minha semente e vou ofertar como semeadura. Aí sim, pai, eu estou plantando, quero colher. É isso aí. Amém ou não amém? Você está entendendo isso aí? Vamos avançar aqui. Bom, a Bíblia não define riqueza pelo tamanho do que você tem, mas pela qualidade da vida que você sustenta com o que você tem. Ok? Então, não é porque você não ganha 10 mil que você não vai viver com contentamento. Se você ganha 1.000 e você consegue enxergar princípios e praticá-los e vive com contentamento, sustentando um padrão de vida que você pode ter, você está sendo fiel no pouco. Ser fiel no pouco não é só dizimar os 100 reais de um salário de 1.000. Ser fiel no pouco é ser grato pelos 1.000. É honrar os 1.000. Como? Sendo um bom gestor, um bom mordomo, sabe? Louvando a Deus pelo aquilo que eu tenho. Talvez eu não consiga comprar o requeijão, mas vou comprar a manteiguinha, entende? A margarina. Talvez eu não vou conseguir comprar, não é, a carne de primeira, mas vamos comer um franguinho a passarinho. Olha aí, aleluia. Por quê? Porque eu estou honrando, eu estou sendo fiel ao Senhor. Mesmo na minha pouca condição, eu não vou ter inveja de quem está do meu lado e ganha mais, e tem um outro padrão, estilo de vida. A vida dele não vai ser um problema para mim, olhar que ele trocou de televisão, trocou de telefone, e você está com o mesmo Xiaomi aí de 10 anos atrás. Por quê? Porque você está honrando, você está sendo fiel ao que você pode sustentar. Entende isso? Isso é o primeiro passo. Se eu não consigo ser fiel e grato por aquilo que eu posso sustentar, Deus jamais vai colocar você numa condição melhor para que você continue ingrato. Entende? Quem está comigo aí? Amém. Ok. Bom, o texto mostra 2 cenários. Pouco com paz, muito com inquietação. Ok? E afirma, tá claro, afirma que o melhor é o primeiro cenário. Pouco com paz. Com paz. Tá? E por que isso aqui é importante? Eu não sei se eu vou conseguir falar de Mamon hoje, mas quando esse pouco, ele não está trazendo paz, e o meu objetivo de ter mais está me trazendo inquietação, é porque você deixou de estar vinculado a Deus e está fazendo aliança com Mamon. Mamon, querido, não é só, sabe, essa coisa que a gente, é o amor ao dinheiro. Eu não amo o dinheiro, eu não tenho amor ao dinheiro, eu sou desapegado. Não é só isso que é Mamon, não. Eu não sei se vai dar tempo de eu falar um pouquinho disso aqui, mas vamos avançar, talvez chegue lá, tá? Vamos lá. Ou seja, riqueza bíblica não é volume, é estabilidade interna. Então, quando você pensar em riqueza, a pessoa é rica, será mesmo? Será que a condição, a cifra que ela tem no banco traz paz ao coração dela? Ela vive em contentamento? Ela vive em gratidão? Ok? Então entenda isso, riqueza na perspectiva de Deus é estabilidade interna, é paz, é integridade. Não é quantidade de coisas, não é a quantidade de dinheiro que você tem no banco, ou o carro que você tem. Tem gente, querido, que tem um carrinho ali, já 2004, 2005, mas vive feliz,
vivem em paz, não existe essa... Olha, existe um problema, tá? Um problema generalizado, eu vou dar um exemplo desse problema generalizado, que é a síndrome do consumo, pelo consumo. Por exemplo, a seita do iPhone. Irmão, iPhone é tranquilo, tá? Eu já tive, a esposa tem, é um ótimo aparelho. Mas existe quem tem um telefone, legal, bacana, e existe a seita. Qual é a seita? Não, todo ano, se o irmãozinho lá da Apple dizer que saiu um novo, eu me sinto humilhado. Se eu não tiver, isso aí é o quê? Deixa eu te dar a notícia. Se abraçou mamão com força. Ah, mas eu tenho condição. De novo, olha você baseando suas escolhas pelaquilo que você diz que é riqueza para você. Isso chama-se ostentação. Não é porque você tem condição de comprar que você compra. A maioria das vezes. A maioria das vezes. Irmão, olha, tem uma estatística, eu falo disso no curso, tem uma estatística. A maioria dos brasileiros não faz reserva, ele consome tudo o que ele ganha. Aí não é a maioria mais, ele tem uma porcentagem lá nesse estudo que ele diz assim, olha, uma determinada porcentagem alta dos brasileiros usa o cartão de crédito como extensão do seu dinheiro. Ah, eu ganho R$1.000, eu tenho um limite de 1.000 no cartão, então logo eu ganho 2. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Boa parte. E por que isso acontece? Por causa disso aqui, ó. Eu quero sustentar uma realidade de vida que eu não deveria. Eu estou sendo ingrato com o que Deus me deu. Eu estou sendo infiel com o que o Senhor me confiou. Queridos, eu me lembro de uma situação muito interessante que eu vivi. Eu fui gerente administrativo da ASBAC, o Clube ASBAC aqui de Brasília. E aí os gerentes, eles se revezavam no final de semana para poder ficar no clube, né? Para resolver algum BO. Aí, um desses finais de semana que eu estava de plantão, o pessoal lá da Guarita me manda um rádio, né? Estava com um radinho. Igor, você tem que vir aqui resolver uma situação. O que aconteceu? Não, porque tem uma pessoa aqui querendo entrar no clube, só que ele está com 3 mensalidades atrasadas. A política do clube é que só podia ter 2. Na terceira, não podia entrar. Sabe qual era o valor da mensalidade? R$180. Claro, nós estamos falando de 2000 e quanto, amor? Foi antes, foi quando a gente voltou, né? Foi 2010, 11, 2011. 180 2011, vamos supor que seja R$300 hoje. Beleza. É um valor razoável? É, né? Mas para alguém que quer se vincular à ASBAC, é o clube do pessoal do Banco Central, irmão. O menor salário do Banco Central lá é R$18.000. Então, assim, o camarada pagar R$300, não é não? Aí aí beleza. Você já falou para ele que ele precisa, e a secretaria estava do lado lá, ele podia ir lá e pagar uma mensalidade. Se ele pagasse uma, ele devia 3. Se ele pagasse uma, ele entrava. Você já explicou? Não, já expliquei, mas ele quer falar com você, quer falar com o gerente, Falava, ok, tá bom. Aí eu vou chegando, queridos. Eu não sei quem já foi na ASBAC, né? Mas até a Guarita tem uma área verde grande. Eu estou chegando pela área verde, eu estava nas piscinas, estava chegando. E quando eu olho, o carro que está parado na Guarita, como é que é o nome? Alguém me ajuda, que o Rafael já saiu aqui, alguém que saiba. É a SUV da BMW, a X35? Não, a X35 é outra marca, né? Irmãos, era a SUV da BMW. O carro X1. Meu irmão, branca, linda, top. Parada na porta. Eu falei, eu não estou acreditando, cara. Eu não estou acreditando que o cara que tem uma BMW, que o IPVA desse carro deve ser o meu salário, e ele não tem R$300, está fazendo confusão. Aí, quando ele me vê chegar, ele já entra, fura o bloqueio lá, ele a pé. Aí eu vi que ele queria vir antes dos guardas, né, do pessoal da Guarita. Olha, porque não sei o quê. E eu olhando para a cara dele assim, caraca, velho. Eu acho que eu vou enforcar. Eu não estou acreditando que eu estou ouvindo, não. Não, porque assim, dando desculpa, tentando ganhar na... Falei, queridão, deixa eu te falar, irmão. Ou paga, ou não entra. É a regra.
Não tem como fazer nada. Não, então pede para alguém chamar não sei quem que está lá no campo para assinar um convite para mim. Aí eu passo o rádio lá. Fui embora. Eu não acreditei no que eu estava vendo. Por quê? Querendo sustentar uma realidade de vida que não pode, por causa do quê? Por causa do orgulho. Por causa da vaidade. Eu fiquei imaginando quantas IPVA estava sem pagar daquele carro, né? Se há poucos minutos que permanecesse ali, não ia haver uma busca e apreensão, sei lá. Como é que pode viver desse jeito, cara? Se não dá para ter, mano, não tenha, cara. Não é feio, não. Se não consegue pagar, não tenha. Sabe? Isso é muito claro, pessoal. Olha só. Se custa sua paz, então não é riqueza. Se sustentar esse padrão que você está sustentando, está tirando a tua paz, você não dorme à noite, está devendo meio mundo de gente, está com o nome sujo, está arrebentado na praça, o cartão está estourado. Pelo amor de Deus, se custa sua paz, não é riqueza, é excesso mal administrado. Não faz sentido, só para ter o bonitão do celular. Tem o da moda agora, sei lá, qual que é o da moda, 18, 20, 17, é o 17. Para isso, é assustador, sabe? Ok, vamos avançar, próximo. Revisar o estilo de vida, aqui é tarefa prática, dentro desse princípio que a gente está falando. Revisar o estilo de vida atual e eliminar padrões que geram pressão constante, sabe? O que você está sustentando que está, de alguma maneira, tirando a tua paz, colocando você numa posição que você não deveria estar? O que você está insistindo em sustentar? E o que você está sustentando é por quê? É por causa da vaidade? É por causa do... aquela, nossa, mas eu vou baixar de padrão, mas eu vou baixar de carro, ao invés de comprar um mais novo, vou comprar um mais baratinho. Nossa, eu vou ter que mudar de casa. Irmão, morar em Samambaia está difícil, hein? Está assustador morar aqui, vocês são heróis, entendeu? Vocês são heróis em morar aqui em Samambaia, porque o negócio está ficando assustador, não é? Então, assim, ajustar despesas, compromissos financeiros para caber dentro de uma realidade sustentável, priorizando sua paz. Não tem nada melhor do que você dormir com a sua cabeça tranquila. Está tudo no controle, está tudo ok, está tudo certo, sabe? Então, assim, ordem, equilíbrio, é o que a gente precisa. Ok, vamos avançar, segundo tópico, pode passar para mim, por favor. Não era esse não, era um que é todo azul. Esse aí. Não, antes desse. Vê se tem outro todo azul aí. É esse aí, ó. A diferença entre o sábio e o tolo. O texto que eu quero trazer aqui é Provérbios 13, 16. Se você achar, põe na tela aí o Provérbios 13. Boa. Todo prudente procede com conhecimento, mas o tolo espalha a sua loucura. Olha só. A diferença entre o sábio e o tolo aparece na forma como cada um decide. O sábio pensa antes de agir. Planeja antes de gastar. Avalia antes de assumir compromisso. E deixa eu falar aqui, ó. Quando a gente está falando do sábio e do tolo, isso não é afronta e não é xingamento, é perfil comportamental. Então você pode estar tendo um perfil comportamental que te assemelha a alguém que adquiriu a sabedoria de Deus. Ou você pode estar tendo um perfil comportamental que, desprovido da sabedoria de Deus, vai te levar a um caminho de práticas, sabe, de alguém que está nesse lugar, não é? É o tolo. Então, assim, ó, quando a gente está falando de finanças, o sábio, ele pensa antes de agir. Aí, quando a gente detalha isso, nós vamos falar sobre impulsividade, nós vamos falar sobre as armadilhas, sabe, que são colocadas para nos levar a um lugar de consumo, as Black Fridays da vida, a oferta única, só hoje, tudo historinha. Deixa eu te contar, tudo historinha. Então, a última oportunidade, não, vai ter várias, muitas vai ter, entendeu?
Ah, só na Black Friday. Vai ter Black Friday, o pessoal está fazendo Black Friday quase todo mês. Entendeu? Vai ter, querido. Né? Aí entra lá na Shein, entra lá na, como é que é o nome da outra? Da Shopee. Aí você marca alguma coisa que você gostou, pronto, começa a pipocar de mensagem para você. Oferta única. Será que você nunca parou para ver que aquele cronômetro que eles colocam lá nunca acaba? Só eu? Ah lá, 10, 9, 8, 7, 40, 39. Será que ninguém nunca viu isso? Isso aguça, é gatilho emocional, sabe? Isso aí é o gatilho da escassez. Isso é uma coisa da urgência e escassez, única oferta. Se não for agora, nunca mais. Para poder fazer você tomar uma decisão precipitada. Entendeu? Fuja disso. Fuja. Psicológico, é tudo aí, comportamental. Fuja disso. O sábio, ele pensa. Pensa no quê? Eu realmente preciso disso? Primeira coisa que você tem que pensar quando vai comprar alguma coisa, eu preciso de fato disso aí. Entende? Segunda pergunta que você tem que fazer, eu estou vendo o melhor produto para a realidade que eu preciso? É realmente esse produto? Se eu preciso, beleza. Esse é o melhor produto para a minha realidade custo-benefício? Terceira pergunta, esse é o melhor lugar para me comprar? Eu fiz a minha pesquisa, eu fui na loja física, fui na loja virtual, eu estou esperando um melhor momento? Entende? Então, assim, princípios, é como eu falei para você, a gente não é treinado para fazer isso. A gente é treinado para, teve um problema no trabalho, vou para o shopping gastar dinheiro. Brigou com o marido, vou comprar uma bolsa, a primeira que eu ver, eu compro ela. Ah, meu Deus do céu, estou chateado, estou angustiada, vou comer, meter o pé na jaca, comer tudo que tiver na minha frente. Vou lá no shopping. Ou seja, a gente muitas vezes é levado a responder a demandas como essa, baseado no momento emocional que a gente está vivendo, para trazer não é cura, porque não vai trazer cura, um subterfúgio, um anestésico, um remedinho que você vai tomar ali para dar uma aliviada na sua alma angustiada, ansiosa, entende? E assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, as decisões que a gente toma na impulsividade são as piores escolhas, são as piores decisões. Com finanças, grava isso que eu vou dizer para você, ó, com finanças, não dá para ser emocional. Número não tem sentimento, não tem dó, não tem misericórdia, tá? O número não leva a sua condição emocional atual. Número, querido, é racional. Eu brinco muito lá em casa. Quando a gente vai falar sobre finanças, fala, olha, 2 mais 2 vai ser 4. Com chuva, sem chuva, com neve, sem neve, no dia bom, no dia ruim, no dia alegre, no dia triste. 2 mais 2 vai ser 4 a vida toda. Não vai mudar. A árvore ainda não dá dinheiro. Eu ainda não conheci. Pede dinheiro. Tomara que alguém crie um negócio desse, né? Eu vou plantar lá em casa, mas enquanto não tem, não dá, querido. Ah, mas é porque eu estou tão mal, então vai, sei lá, para terapia, vai ligar para a pastora Lu, vai para o boxe, vai correr, vai fazer um esporte, vai fazer alguma coisa, mas não vai mexer na conta bancária, porque não tem ligação. Emoções com dinheiro não funciona, não funciona. Então você está vendo que está muito emocionado, que está muito envolvido, então não é o dia de comprar. Não é o dia de comprar. É o dia de você fugir disso. Tá? O tolo, o que ele faz? Qual é o seu perfil comportamental? Ele age por impulso. Ele é extremamente impulsivo. Ele é extremamente movido por esses momentos. Ele decide sob emoção. Sabe? A decisão não é lógica. Por que você precisa disso? Não sei, é o que eu quero. Mas vai ser útil para quê? Não sei, mas eu quero. E aí o que acontece, querido? Quando a gente é disfuncional na maneira com que a gente gere o dinheiro, quando realmente você tiver algo que você precisa dele, deixa eu te lembrar, 2 mais 2, se você gastou, já era. Já era, foi, não volta. Não adianta chorar, não adianta, já foi, tá? O tolo, ele assume compromissos sem calcular consequências. O tolo,
Ele olha, não, mas é só 12 vezes de R$ 24,90. Sem juros, mentira, sempre tem juros. Entendeu? Só que ele está embutido. É só 18 vezes de R$ 34,00. Não. Olha o valor cheio. Deixa ele te assustar. Meu Deus, faz você pensar. Entende? Não assume um compromisso que você não consegue enfrentar. Sabe? Vai fazendo parcela no cartão e não sabe se você tem dinheiro para sustentar isso, essa parcela. Entende? Tem gente que não pode ter cartão de crédito, mas a verdade é essa. Sabe? Não, o cartão de crédito não é um problema. Mas para quem não sabe usar, não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá? Isso não é sobre inteligência, é sobre comportamento que eu estou falando aqui. Não tem essa coisa assim de, não, mas eu tenho menos instrução, eu tenho mais instrução. Não tem a ver com inteligência, isso tem a ver com comportamento. É comportamento isso aqui, tá? Grande parte dos problemas financeiros não vem da falta de dinheiro, mas de decisões mal feitas de forma repetida. Continua. Queridos, isso aqui é matemática simples de estatística de gente no gabinete. Chegou no problema financeiro, o que era? Era problema do salário? Não era. Era a crise mundial? Não era. Não. O que é? Maus hábitos repetidas várias vezes. Ok? Preste atenção nisso aqui. Decisão impulsiva hoje vai virar pressão amanhã. Hoje talvez você vai lá, age de forma impulsiva e fala, estou feliz. Um dia feliz, 30 dias chorando. Ou isso, né? Pior ainda. Vamos lá? Para criar o hábito de pausar antes de qualquer decisão financeira, sabe? Relevante. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui vai te livrar de muito problema. Principalmente quando você estiver vendo uma pressão muito forte para você comprar. Entende? A pressão está forte para comprar, querido. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Não é falta de educação você falar assim, agora não, eu vou pensar. E depois eu volto. Ou não. Isso não é falta de educação, não. Sabe? É permitido falar isso nas lojas, para os vendedores. Pode. Entendeu? Pode. Não é um pecado, não. Sabe? Então, querido, olha, agora não. Vamos, é agora, vamos lá, vou fazer uma condição. Não. Irmão, é tão lindo falar não. Fala comigo, vai. Não. Mais forte. Não. Olha que maravilha, irmão. Falar não é maravilhoso. Olha, vamos lanchar hoje? Não. Por que não? Porque o centro de custo, eu não sei se eu vou falar disso aqui, eu acho que não. Mas assim, existem centros de custo que você tem que ter para a tua vida. Eu tenho uma cota para lanche lá em casa. Chegou na cota, acabou. Vamos lanchar? Vamos. Quando? Mês que vem. Olha que maravilha. Não é? Ou vai orar para Deus enviar alguém para te chamar para lanchar. Não é isso? Glória a Deus. E entra um lugar, queridos, onde a gente começa a se preparar, a se treinar. Esses dias, a Esté está ganhando mesada, né? Começou mês passado. Esse mês tem mais uma parcela. Aí ela, vou numa festinha, pai. É mesmo, que legal, filha. E tem que comprar um presente para um amigo. Que top! Olha que maravilha. Porque agora você vai pagar com o seu dinheiro. O amigo não é meu? O amigo é seu. Pague você. Né? Parcelei para ela. Porque eu sou um bom pai. Vou parcelar em 2. Entendeu? E não vai ficar retido na fonte, não. Vou pagar integral para ela. E no dia da fatura do cartão, ela faz o Pix. Olha que benção. Por quê? Eu preciso entender a dinâmica. Porque aí, esses dias atrás, ela estava, rapaz, me chamaram para ir numa festa. Mas eu não vou, não. Não, porque se eu for, vou ter que comprar presente. Bem-vinda à vida. Seja bem-vinda. É assim que a vida funciona. Não é isso? Quer ir na festinha? Vá pagar seu presente. Não, misericórdia. Irmão, tem algumas coisas que a gente não empresta. Nome, não empresta, entendeu? A Bíblia é tão enfática nisso aqui que ela, inclusive, ela aconselha que a gente nem se torne fiador de outra pessoa.
Entende? A Bíblia diz. Por quê? Porque se você se torna fiador de alguém, aquela dívida também é sua. Entendeu? Então, assim, pastor, mas a pessoa precisa. Irmão, assim, deixa eu te falar para você uma coisa. Existem algumas escolhas na vida que elas não vão ser fáceis de tomar, não. Só que, o que você aprendeu aqui nessa noite? A falar? Não. É maravilhoso. Não ofende. Não ofende. É muito bom você ser sincero. Querido, você pode fazer isso por mim? Não, eu não posso fazer. Gostaria, mas não posso. Entende? Então, assim, olha, entenda, querido, você não é o solucionador de problemas da vida de ninguém. De ninguém. As pessoas têm as suas batalhas, as suas lutas, os seus desafios, elas têm que aprender a liberar, a lidar com eles. Isso é vida adulta. Se você começa a intermediar demais a vida de alguém, achando que você está ajudando, você está atrapalhando essa pessoa. Porque ela precisa entender como a vida adulta funciona. E a vida adulta funciona assumindo responsabilidades e lidando com as consequências das decisões que você faz. E eu não vou impedir que você lide com elas. Vai lidar com elas. Por quê? Porque é isso que vai fazer você crescer. Entende isso? Então, assim, são questões às quais nós temos que ter muita clareza dentro desse ambiente aí. Então, olha lá. Evite compra por impulso. Passe a tomar decisões baseadas em planejamento e não em emoção. Planeje. Deixa eu te contar uma coisa. Não é pecado você comprar uma coisa para se alegrar, né? Não, você pode. Desde que você se planeje para fazer isso. Eu quero comprar um negócio que eu vou... Olha, uma das pessoas que é fera nessa coisa de planejamento é minha esposa. Quer falar de planejamento, fala com ela. É assustador. Porque às vezes a gente muda para alguns lugares, a gente vai para um lugar, vai para o outro, de repente, mas a gente chega na casa e tem planta, e tem arcadeira, e tem armário. Onde é que brotou isso, minha irmã? Ela vendeu os trem, ela comprou, ela guardou, ela esperou uma hora de comprar, quando chega tem lá um monte de coisa, tem cadeira, tem árvore, tem planta, tem não sei mais o que, tem mesa, tem cadeira. Falo, assustador isso aí, a capacidade de planejamento, de aguardar. Aí ela fala assim, não vou nem te mostrar quanto tem na minha conta, não, para você não ficar empolgado. Aí eu falei, que é isso, irmã? Como assim, gente? Mostra aí o que está guardado, eu tenho até curiosidade de saber, irmão, sabe? Para saber ali, porque tem guardado, segura ali, firme. Não, vou comprar na hora certa. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Já sei onde eu recorrer, quando a coisa apertar, né? Amém, queridos? Vamos avançar aqui, beleza. Traz o próximo tópico, por favor. O próximo azulão. Vamos falar um pouco de Mamon. O sistema que disputa sua vida financeira. Vamos para os versículos. É Mateus 6:24 e Lucas 16:13. Acha ele para nós aí. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois, não podeis servir a Deus e às riquezas. Próximo texto, que é Lucas 16:13. Ele está aí, esse texto de Lucas? Tá não, então eu vou ler para você. Diz assim, está aí, nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É a visão de Mateus e a visão de Lucas sobre o ensino que Jesus deu. Vamos entender isso aqui. Jesus não trata o dinheiro como um recurso neutro. Ele não trata. Ele revela Mamon como um sistema que exige um lugar de senhor. Então Jesus está falando de dinheiro, ele está falando de recurso, de novo aqui. E ele está deixando muito claro que nesse processo de construção aí, não existe uma forma neutra de você poder ter recurso e ter dinheiro. Ou você está alinhado a Mamon, ou você está alinhado ao Senhor Deus, a Jesus, a Deus. Não existe um ponto que esteja intermediário a isso aqui. Queridos, quando o jovem, a Bíblia chama assim, o jovem rico, vai ao encontro de Jesus, perceba, o problema desse rapaz não era um problema um problema religioso, não era. Ele estava ali procurando o mestre, ele abriu mão da sua sinagoga. O problema daquele rapaz não era um problema espiritual, ele estava ali, eu quero o reino dos céus, o que eu faço para entrar? Como eu faço para poder chegar nesse lugar?
O problema daquele jovem não era algo ligado à imoralidade, a problemas sexuais, a problemas de ordem nessa natureza. Porque ele diz, olha, desde que eu sou menino, eu sou fiel. Desde que eu sou menino, eu guardo os princípios, eu cumpro os requisitos da lei. Aonde estava o problema daquele menino? Aonde estava o problema daquele jovem? Foi com quem ele decidiu construir a sua riqueza. Então ele aparece diante de Jesus com todas essas questões, com todos esses aspectos. Jesus fala, ok, excelente, mas existe um lugar de perfeição para você. Você quer ser perfeito? Então você tem que fazer uma coisa, pega tudo o que você tem aí, vende isso, dá para os pobres. Depois, olha as palavras de Jesus, depois você vai ter um tesouro no reino dos céus. E aí você me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem então foi embora, abatido. Por quê? Porque o coração dele podia não ter problemas espirituais, problemas religiosos, problemas de moralidade, problemas de qualquer ordem dessa natureza, mas o coração dele estava em associação com Mamon. Preste atenção numa coisa aqui, ó. Mamon, ele aceita ser seu sócio. 1% para ele, 99% para você, ele topa. Porque 1% nas mãos dele é suficiente para ele contaminar os 99% que está na sua mão. Mamon aceita a sociedade. Deus só aceita se ele for seu dono. Não tem sociedade. Com Mamon, ele te oferece uma realidade, sabe, para deixar você cada vez mais dependente dele e de você mesmo. E enquanto Deus, ele nos ensina uma dependência, sabe, da mão exclusiva do Senhor. Vamos entender isso com clareza aqui. Mamon não é apenas dinheiro, é tudo aquilo em que a pessoa passa a confiar para ter segurança, saldo, patrimônio, estabilidade material, controle. Algumas pessoas, quando eu estou dando aula, me perguntam a seguinte coisa: pastor, por que jogar na Mega Sena é pecado, se é legal? Ou qualquer outro jogo que envolva a sorte para você ganhar. É legal, porque é pecado. Porque a proposta desse tipo de jogo é que você deixe de confiar na provisão de Deus para confiar na sorte em números que você busca adivinhar. Primeiro problema. Segundo problema, a busca por esse tipo de meio para você poder alcançar recurso, ter dinheiro, resolver problemas financeiros, demonstra que você não confia em Deus e no processo de Deus para você construir riqueza. Então você busca uma riqueza fácil de ser alcançada, uma riqueza que você não trabalhou para ter, uma riqueza que você não se esforçou para ter, uma riqueza que você não passou pelo processo de Deus para ter. Então você está dizendo, Deus, eu não quero o seu processo, eu quero dinheiro. Deus, eu não quero o caminho que o Senhor tem para mim, para me conduzir a um lugar de paz, a um lugar... Não. Eu quero contar com a sorte para ter mais dinheiro, porque é nisso que eu acredito que a minha felicidade, realização e estabilidade vai estar. Ou seja, você largou Deus e abraçou Mamon. Entende isso? Então, ou eu confio no processo de Deus e sigo princípios e vou passo a passo, sendo fiel no pouco, sendo colocado no muito. Ou eu coloco a minha confiança em Mamon e vou abraçar mecanismos malucos aí, sorte e outras mais. Não é só isso não. Essas ações mirabolantes aí de enriquecimento rápido, não é? Que a gente vê por aí, não é? São meios de você se associar com Mamon. E aí o problema, querido, tudo o que você conquistar com Mamon, Deus nunca vai utilizar isso a serviço do reino dele. Então não adianta você pensar, vou jogar na Mega Sena porque se eu ganhar eu vou dar o dízimo. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não vai receber R$1 desse dinheiro. Ele olhou para o jovem rico e falou, pega teu dinheiro, vende tudo isso aí, dá para os outros, depois você vem andar comigo. Então aquilo que você talvez construiu, isso eu não vou ter tempo de falar aqui, mas no curso eu explico mais detalhadamente.
Tudo que um dia talvez você construiu alinhado a Mamon pode estar trazendo maldição para a tua vida hoje. Esse é o ponto espiritual. Talvez você construiu alguma coisa alinhado a Mamon lá no passado, que é o que está travando sua vida espiritual, ou sua prosperidade espiritual hoje. Por quê? Você se tornou sócio dele. Você não desfez a sociedade. Teu nome está lá. E ele ainda tem poder e legalidade para travar sua vida financeira. Pastor, como é que eu vou saber o que eu construí aliançado a Mamon? Baseado no que eu acabei de ensinar para você aqui, ó. Talvez você foi lá e comprou alguma coisa que você sabia que era fruto de roubo. Ou se beneficiou de uma situação para poder alcançar algum tipo de dinheiro fácil. Queridos, existem inúmeras possibilidades de você ter trabalhado algumas coisas na sua vida para conseguir dinheiro, mais lucro, mais conquistas, quebrando princípios, quebrando valores da palavra de Deus, que fez com que você vivesse amarrado à sua vida. E hoje, você nem está fazendo mais isso, mas não tem mais jeito, querido. Sociedade feita. Só vai parar de funcionar quando a sociedade for desfeita. E como é que desfaz? Jesus ensinou. O que ele falou que o jovem tinha que fazer? Pastor, eu não tenho mais essa coisa, eu não tenho, o que eu vou fazer? Existem mecanismos da palavra que falam sobre ofertas de remissão. Entende? Eu fiz algumas na minha vida. De ações que eu tomei baseado na minha percepção de caminhos fáceis para conseguir dinheiro. Eram legais, mas estavam fora do propósito de Deus. E eu fiz ofertas de remissão. Teve uma época que eu estava zerando algumas coisas na minha vida, eu fiquei sem reserva nenhuma. Interessante as coisas que Deus faz. Quando eu fui pegar o caderno, fui fazer o cálculo das remissões que eu tinha que fazer, deu exatamente o número, até os centavos do dinheiro que eu tinha na minha reserva de emergência. Deus me deixou zerado, sem nada, sem R$1, não é? Para que eu entendesse que ou eu construo com ele, ou eu construo com o Mamon. Não tem como ter aliança entre os dois senhores. Ou você ama um e aborrece o outro, ou, querido, não tem como caminhar junto. Você entendeu isso aí? O ponto central não é possuir recurso, é onde está a sua confiança. Deus conduz pela fé e dependência. Mamon conduz pelo controle e autossuficiência. Jogar na Mega Sena é isso, autossuficiência. Eu vou acertar esses números aí. Eu vou acertar aquele negócio ali e vai dar bom para mim. Um dia eu vou acertar. Autossuficiente. Por isso Jesus não apresenta uma possibilidade de equilíbrio entre os dois. Ele afirma incompatibilidade total. Na prática, isso aparece de forma muito concreta. Quando? Quando decisões são tomadas apenas com base em segurança financeira. Você só está pensando na parte da finança, você não está levando em consideração a questão dos princípios da palavra, você não está levando em consideração a questão do processo de Deus na sua vida, você não está levando em consideração o perfil comportamental errado que você ainda tem. Então, assim, é a ganância que te move, é o desejo de ter mais. Quando existe medo constante de perder, mesmo tendo o suficiente, isso também é um problema. Sabe, eu tenho, mas eu seguro tanto, mas eu seguro tanto ao ponto de privar a mim e a minha família de ter uma determinada realidade de vida financeira, porque eu estou com tanto medo de alguma coisa acontecer, eu perder tudo, ou seja, minha confiança não está em Deus. Quando dar, contribuir e obedecer, se torna difícil. Sabe, quando falar de dízimo te ofende. Isso é problema espiritual. Não, mas eu tenho toda uma teologia para não dizimar. Irmão, não adianta, a sua teologia serve para nada. Porque isso não vai deixar de ser verdade, porque você não quer. O que está gerando a sua teologia é a sua falta de fé e a sua ganância de não querer. Deixa eu te contar uma coisa. Se você não quer devolver o seu dízimo, devolva. Devolve não, fica para você, ué. Faça isso. Deixa eu te contar uma coisa, queridos.
a pessoa que vai ser mais prejudicada em reter aquilo que pertence ao Senhor é você. É você. Eu sou muito rasgado com o meu pessoal lá na igreja. Eu falo, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você não é forçado a fazer nada aqui, não. É o princípio de... aqueles dois que morreram lá com Pedro. Ananias e a esposa dele, esqueci. Safira. É o princípio de Ananias e Safira. Você está enganando o Espírito Santo, filhão. Ninguém pediu para você vender nada. Uai, ficava para você, uai. E outra, vendeu, ninguém pediu para você dar nada. Agora, você chegar aqui e mentir, aí você chegar aqui e dizer que confia em Deus, mas você não é honesto com Deus? Não minta, não. Seja franco, Senhor, eu sou medroso mesmo, eu não tenho fé, eu creio que eu que sou o cara mesmo, sou o bichão mesmo. Então, é isso. Seja verdadeiro. Pronto. E viva as consequências aí, vai na sua força. Quem está entendendo? Dá um sorriso para mim aí, irmão. Amém? Ok. Mamon não quer seu dinheiro, não. Quer não. Ele quer sua confiança. Ele quer que você passe a confiar que Ele tem melhor para você. É isso que Ele quer. Ele quer te convencer de que Ele tem mais a te oferecer do que Deus. Entende? É isso que acontece quando a gente é seduzido por Mamon. Que a gente deixa o processo de Deus. Entende? Bom, acha para nós aí esse aí. Identificar áreas onde a segurança está baseada no dinheiro e não em Deus. Entende? A sua segurança está no seu serviço público que você tem, na sua empresa que você tem, certo? Está nos negócios que você executa, tira de lá, põe lá não, deixa a sua confiança em Deus, sabe? Coloca nele a confiança, Ele é o seu provedor, Ele é o seu cuidador, Ele é quem cuida de você. Uma certa vez, conversando com alguns missionários, eles estavam muito aflitos, né? A gente estava no campo também, aquele processo todo, aflitos. Nossa, pastor, alguns mantenedores nossos pararam de ofertar, vamos começar a orar aqui, eu acho que é o diabo tentando fazer alguma coisa. Eu falei, filhão, deixa eu falar uma coisa para você, para com isso. Orar, diabo, que conversa é essa? Deixa eu te falar uma coisa, você crer que Deus é provedor? Creio. Então deixa eu te ensinar uma coisa, o provedor às vezes te sustenta tirando de você. Como assim, pastor? Irmão, deixa eu te falar uma coisa, o dia que eu parar de acreditar que Deus tem mais poder do que o diabo, eu paro de ser crente. Para mim, eu tenho convicção que Deus ele pode prover recurso de qualquer lugar, usando qualquer pessoa, em qualquer momento, a qualquer hora, porque, querido, deixa eu te falar, sem síndrome de Elias aqui, viu? Tem gente ouvindo a voz de Deus em muitos lugares do mundo aí. Tem homens, empresários, pessoas, ouvindo a voz de Deus, e Deus pode falar, ó, manda o Pix lá para essa conta aqui. E o cara vai lá e pô. E por que ele não faz? Talvez porque ele está provando o seu coração. Talvez não, com certeza ele está. Porque Deus ele não nos prova apenas na provisão, Ele também nos prova na escassez. O apóstolo Paulo entendeu muito sobre isso. Ele diz o seguinte, eu sei tanto ter em abundância, como também sei passar por escassez. E aí ele diz o versículo que a gente ama falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você entende isso? Então é disso que se trata. Se está faltando, querido, é a mão de Deus. É a mão dele. Tenha dúvida disso não. Se está sobrando, é a mão dele também. Algumas vezes eu já vi situações seguintes, a pessoa está orando por recurso, Deus abre a porta, um emprego, um trabalho, isso, aquilo, e aí Deus manda o irmão da igreja entregar uma cesta básica lá na casa dele. A pessoa se sente humilhada, né? Nossa, quanto eu baixei na minha vida, estou vivendo de cesta básica, que absurdo. Como é que pode, uma situação está desse jeito, eu aqui orando por um emprego e Deus manda alguém trazer cesta básica. Ô orgulhoso, não é você que escolhe o jeito que Deus vai prover na sua vida, não. Ele faz do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser mandar na tua casa cesta básica para amassar esse ego seu, Ele vai mandar. Ele vai mandar. Ah, mas é o diabo, né? Não, é a mão de Deus purinha. Ah, mas o senhor pode abrir a mão de um trabalho, mas pode agora, pum, trabalho, abrir a porta, abrir. Mas ele não quer, ele não vai abrir, irmão.
Ah, mas só, e como é que eu vou ficar? Você vai aprender a depender dele, não de mamon. Você vai aprender a depender de Deus e não ir por caminhos fáceis. Você vai aprender a depender de Deus e vai viver feliz com um pãozinho com manteiga e um café frio. Porque o dia que a chave virar, você vai lembrar, opa, Deus está me conduzindo a novos lugares. Fui fiel no pãozinho com manteiga e café frio, dei glória, dei graças. Obrigado, Deus. Amém. Então é isso aqui que tem para hoje? Então amém, glória a Deus pelo que tem para hoje. Você entende, querido? Isso é vencer o mamon, porque o Senhor vai checar nosso coração, Ele precisa, entende? Então nós precisamos fazer isso daí. Bom, concluindo, uma vida financeira equilibrada não depende de sorte, tem nada a ver com sorte, nem de oportunidades extraordinárias. Nunca tive uma oportunidade extraordinária na minha vida. Vida financeira equilibrada não depende de oportunidade, não depende de sorte, depende de 3 ajustes simples e objetivos. Primeiro, entender o que é riqueza de verdade, a mudança começa aqui. Segundo, parar de decidir por impulso, parar de ser escravo de perfis comportamentais. Terceiro, definir quem governa suas finanças. É Deus ou é mamon? Você tem que tomar uma decisão e avaliar se você ainda tem alguma sociedade com ele, tá? Sem isso, qualquer aumento de renda será temporário. Você não vai saber administrar. Você não vai condição de, sabe? Parece assim, a renda aumenta, ou entra uma comissão extra, ou entra um dinheiro extra, e automaticamente entra 2 contas que você não esperava. Entra 2 boletos para pagar. O carro quebra, alguém adoece, alguma coisa acontece, fala, nossa, logo esse mês. Entende? Com isso, até o pouco, começa a produzir estabilidade. O ponto de mudança não está no quanto você ganha, está no que você decide fazer com o que você já tem. A grande mudança é essa. Quanto é o ganho? Não. É o que você vai decidir fazer com o que você tem. Eu preciso ganhar mais, minha vida mudar. Não, você precisa mudar agora. Você precisa alinhar agora. A partir daqui o caminho é claro. Cortar excessos, corrigir decisões, assumir responsabilidade, inclusive espiritual, sem romantizar, sem justificar, sem adiar, porque o equilíbrio financeiro não é um milagre. Equilíbrio financeiro não é um milagre, tá? É um padrão construído e regado com perseverança, tá? Não é daqui uma semana a vida muda, não é daqui um mês a vida muda, é perseverança, é continuidade, é planejamento, é corrigir a rota, sabe? É transformar os hábitos, é avaliar a sua vida de uma forma real. Do mesmo jeito que você avalia a sua vida espiritual, seu altar, sua leitura bíblica, sua oração. Do mesmo jeito que você avalia a sua vida familiar, como é que está a relação com o esposo, com o marido, com a esposa, com os filhos. Da mesma maneira que você avalia a sua vida financeira. É a mesma coisa. Estou fazendo as coisas do jeito certo, eu estou alinhado, eu estou seguindo os princípios, eu estou andando do jeito que eu tenho que andar. É do mesmo jeito. É espiritual igual. Porque, queridos, não adianta você ser a pessoa que mais ora, você ter toda a estabilidade familiar do mundo e estar vivendo uma escravidão financeira. Deixa eu te contar uma coisa, não dentro do contexto cristão, eu não sei se dentro do contexto cristão. A estatística que eu vi é do contexto geral. Mas uma das coisas que mais causa divórcios, um dos índices que mais potencializa divórcio, é crise financeira. Porque crise financeira desestabiliza todo mundo. Não, tá, já acabei ali. Tá bom. Então, assim, a crise financeira desestabiliza todo mundo. Todo mundo desestabiliza. Não tem paz, perde a alegria, perde o amor. Sabe, começa a guerra, começa a confusão. Então, dá problema também, em todas as áreas. Às vezes você está no processo espiritual, está orando, está buscando a Deus, mas está com aquela coisa na cabeça ali, poxa vida, segunda-feira,
tem aquilo para pagar, tem aquilo para resolver, tem não sei o que lá que eu preciso, sabe? Isso estressa, isso é terrível. Então, assim, a vida tem que estar equilibrada em todos os sentidos. Amém? Glória a Deus. Bênção. Quem gostou do conteúdo aí? Foi bom? Ajudou? Perguntas, vamos lá. Coloca o último slide para mim, por favor, amigão. Esse QR Code aí é para mais uma aula. Eu tenho uma aula lá no YouTube, gratuita, que a gente trabalha mais elementos do que eu falei aqui. Então, se você olhar pelo QR Code aí, você vai conseguir. Na verdade, vai te levar para um grupo de WhatsApp, e lá eu mando para você o link, tá? É um grupo de WhatsApp e eu mando para você o link lá do YouTube. Beleza? Tá no YouTube também, se você quiser ir direto, né? Mas aqui no grupo eu consigo depois mandar o link para você poder assistir. Perguntas e respostas. Se eu não souber, eu mando para os universitários. Ixi, eu sou universitário, estou enrolado. Você falou sobre as ofertas de remissão, né? Perfeito. E eu queria saber se existe um padrão bíblico para essas ofertas de remissão. É uma quantidade X para cada tanto, enfim. Tem sim. Está em Deuteronômios, tá? Não vou lembrar os endereços agora de cabeça, mas eles estão lá em Deuteronômios, tem sim. Moisés ensina sobre essa oferta de remissão, tá? Alguém? Isso, Igor Marçal. Pastor, Sim. o que seria, no seu entendimento, investimentos, apesar de ser legais, mas não saudáveis na visão cristã? Porque, pelo que eu entendi, certos investimentos, apesar de são legais, como, por exemplo, paga imposto, tudo, mas que não seriam saudáveis. Tá, como então, seriam? muito bom, pergunta excelente. Lembrando, eu não falei de investimento. Investimento é ok. Por que investimento? O que dentro da palavra de Deus vai se enquadrar em algo que não está ligado ao propósito de Deus? Algo que eu quero alcançar e construir sem ter me esforçado para ter aquilo. É o propósito de jogos de sorte, de azar. Eu quero acertar números para ganhar um dinheiro que eu não trabalhei por ele. Entende? Então é aí que mora o mamon. Investimento não, é o meu capital e eu vou fazer investimentos em renda fixa, em renda variável ou alguma outra investimento, mas é o meu recurso. Que esse é excelente. Inclusive no curso eu ensino sobre isso. Porque tem muita gente que não entende sobre o que é renda variável, o que é renda, esse perfil de investimento que é maravilhoso se fazer. Na verdade, assim, você aprender sobre como investir, você vai proteger o seu dinheiro. Você vai entender, por exemplo, no curso eu vou falar, eu ensino para o básico, para quem nunca ouviu falar, o que é CDI, sabe? O que são essas taxas, como a Selic e outras taxas que existem, o que isso faz, sabe? Como eu posso proteger o meu patrimônio da inflação? Será que a poupança é o melhor lugar para o meu dinheiro ficar? Será que no final de um ano esse dinheiro vai ter o mesmo poder de compra? Então a gente vai falar sobre todas essas siglas, sobre todos esses processos, porque isso é muito importante. O brasileiro tem que estudar sobre isso. Tem muita coisa no YouTube para você estudar sobre isso. É muito importante. Isso aí não tem nada de errado, tá? É muito assertivo se fazer isso daí, inclusive. Ok? Pastor, lá atrás. Aqui primeiro, depois lá atrás. Tá, Pastor Igor, já informaram que o QR Code não está direcionando para a sua página. Não está indo... Mas é para um WhatsApp. É o WhatsApp mesmo. Pode entrar aí. Tá, aí lá no WhatsApp eu vou mandar para o pessoal. Não, disse que não foi para o WhatsApp. Está indo para um site gerador de QR Code. Tá. Faz o seguinte, então. Coloca o meu WhatsApp aí, Rafael. Põe meu número aí na tela aí. A Neide entrou. Algumas pessoas entraram. Foi, né? Eu não sei. Pode ser que tenha dado problema lá. Pergunta o Rafael aqui. vai colocar meu telefone, meu WhatsApp ali. Aí você me chama lá que eu mando para você. Ou, de novo, tem o meu YouTube, é Igor Marçal. Você pode ir direto lá, vai ter aula lá. Mas se você não conseguir, pode me chamar no Zap que eu mando para você o link. Pastor, sobre rifas. Certo. Às vezes as igrejas fazem rifa. É pecado? Não, eu não vejo. A rifa é uma oferta. Entendi. Obrigada. A rifa é uma oferta. Existe um propósito, existe um item e existe uma causa. Eu oferto. Eu quero ofertar.
eu nem estou esperando ganhar nada, não. Geralmente é assim, não é? Quando a gente entra numa rifa para ajudar alguém, você nem está esperando ganhar nada. Eu, na verdade, não tenho tanta rifa na minha vida e nunca fiquei sabendo do dia do prêmio. Mas foi pela causa. Eu fui lá pela causa. Eu entendo como oferta. Lá, depois aqui. O que eu entendi sobre investimento que talvez pudesse ser um pecado na verdade, a pessoa não está tão atenta ou não se atentar a ofertas que oferecem retorno muito alto, pirâmides. Sim. Isso seria errado. Pirâmide é crime, inclusive, além de pecado, né? Agora, o investimento, de fato, assim, não seria um pecado, mas se você vai fazer investimento, estude primeiro, sabe o que você está fazendo, pergunte para pessoas. Existem, como eu falei, a renda fixa, a renda variável. Hoje, os bancos digitais que a gente utiliza, eles já oferecem renda fixa para você lá na hora, né, baseado no CDI. As caixinhas, o CDI é um valor de taxa que, em cima de um índice que é atualizado mensalmente, baseado na taxa de juros do país, você tem um rendimento. Isso é perfeitamente legal e ok. Na verdade, os bancos... Deixa eu falar uma coisa para você sobre banco, irmão. O banco, quando você coloca seu dinheirinho lá, no dia que o seu dinheirinho entra lá, o banco começa a usar o seu dinheiro para investir em coisas para ele ganhar. Porque você deixa o dinheiro lá o mês inteiro, correto? Então, ele usa aquele valor, ele faz dinheiro com aquele valor, entendeu? E, assim, o que ele está mostrando aqui, esse CDI, a gente acha uma coisa incrível, na verdade, é mais do que obrigação deles fazer esse repasse do montante enorme que eles ganham com o dinheiro que é seu e meu, entendeu? Pastor, então eu não vou deixar meu dinheiro mais no banco? Não chega tanto, a gente acaba que precisa. Mas você tem condição de também trabalhar, fazer com que o seu esforço, da graça de que Deus te confiou, proporcione para você uma melhoria lá na sua renda, entende? Não tem nada errado nisso, não. Pastor, você falou sobre a questão ali das remissões e você falou também sobre, às vezes adquiriu lá atrás alguma coisa ilícita e às vezes tem que pedir revelação do Espírito Santo. E, por exemplo, quando não foi você, a pessoa não foi você que fez aquilo ou não gerou aquilo, mas, de certa forma, entrou na sua casa e você desfrutou. Como que você faz para quebrar isso? Exatamente, é o mesmo valor, o mesmo princípio. Entende? Se você se beneficiou daquilo de forma direta ou indireta, mas talvez você sabendo, ou talvez você ficou sabendo depois, o mais assertivo é você, de fato, buscar o caminho da remissão, para quebrar. Assim, pelo sim, pelo não, eu não quero ter qualquer ligação com Mamon, nenhuma, zero. Entendeu? Então, é muito melhor errar para mais do que errar para menos. Conseguiu não, Rafa? Colocar o meu Mais telefone? alguém? Pergunta? O canal do YouTube? Então pronto. O canal do YouTube está no grupo das Amadas do Pai. Isso. Pronto. Se você não encontrar lá o vídeo, você me chama no WhatsApp. Daqui a pouco o Rafael vai colocar aí. Pastor Igor, queria fazer uma pergunta, dá uma dica. Sim. Como aqui os esposos não estão presentes, às vezes em casa, o mau administrador é o marido, não é a mulher. Sim. O que essa mulher deve fazer? Um conselho prático. Ela vai fazer o que? Ela vai orar, ela vai falar para ele fazer o curso, ela vai se submeter à má administração, ela vai tomar isso para ela. Perfeito. O que essa esposa vai fazer, essa mulher? Excelente, excelente. Primeiro, assim, vamos por princípios. Pastor, o assertivo é o homem, administrar as contas, pagar tudo. Querido, olha só, nem sempre. A Bíblia fala que o homem é o sacerdote, ele é o cabeça. Sim, o que isso quer dizer? Ele tem que estar no centro das decisões, mas não no centro da execução. Tem muitos maridos que não são bons na parte da execução, mas ele tem que estar ali, participando das decisões, das escolhas, das direções. Às vezes a mulher é muito melhor administradora do que ele. Basta ver o texto da mulher do Provérbios 31, excelente administradora. Não é? Ela ia lá, trabalhava, fazia recursos, trazia para dentro de casa, mexia daqui, dali, lá. Então não é um problema, isso não é uma coisa assim, tipo, não, o homem tem que estar com as contas, tem que sentar, tem que pagar tudo, ele tem que... Não. O que o homem precisa fazer como hombridade, como sacerdócio? Ele tem que saber o que está sendo gasto, ele tem que trabalhar nas decisões, ele tem que fazer as escolhas. Mas, às vezes, o processo prático,
a parte operacional, a parte de abrir o aplicativo, pagar, manter as datas e tudo mais, às vezes a mulher, por causa do perfil, ela consegue fazer isso melhor do que o homem. Tranquilo, não é um BO, isso não é um problema. Isso vai depender muito da maneira com que o casal funciona, tá? Da maneira com que o casal estrutura. Lá em casa eu tenho mais facilidade, então eu faço, porque já é a minha área de atuação, já é o que eu faço normalmente, então eu faço com mais agilidade. Mas a pastora Johanna tem acesso a tudo que a gente está vivendo, fazendo, dos gastos, tudo mais, tem lá. O cartão fica com ela, já, algumas coisas ela já paga direto, entendeu? Então, funciona a parceria. Então, você tem que achar o seu ponto de equilíbrio. Beleza, esse é um ponto. Segundo ponto. Ah, pastor, mas como é que eu instruo? Como é que eu levo meu marido? Lembre-se da Bíblia, irmão. A Bíblia é que tem as respostas. O que a Bíblia diz? Que a mulher sábia, ela ganha o seu marido sem palavras. Às vezes, você falar ele vai ofender, vai ficar chateado. Pega essa aula. O propósito dessa aula é para isso mesmo. É uma aula grátis, é 20 minutinhos. Porque é mais direto, né? Eu estou seguindo ali um cronogramazinho. 20, 30 minutos. Fala para ele assistir. Fala para ele pensar sobre isso. Entendeu? Ore a respeito disso. Sabe? A sua oração, irmã, tem muito poder. A sua oração tem um poder muito intenso na vida do seu esposo. Entende? Auxilie ele a enxergar a necessidade disso, de ter um caminho mais assertivo, de ter um caminho mais, sabe, mais que flua, administrar. E como eu disse a você, às vezes no início, a gente não é treinado para isso, pessoal. Eu não fui treinado para isso, não. A necessidade me fez ir atrás para resolver as questões que eu tinha na minha vida. Deixa eu te falar, por ter começado a pastorear muito cedo, com 20 e poucos anos, foi isso que me ativou para muita coisa. Que eu, assim, às vezes o pessoal olha para mim e fala, nossa, pastor, como você é organizado, o senhor tem na agenda lá, tarefas, agenda, BBB, bababá, o pessoal, nossa, fica, uau, ele é organizado. Não, eu não era, nem um pouco organizado, era terrível, começava os treinos, terminava, eu esquecia as coisas, até hoje eu esqueço um monte de coisa. Então, o que eu faço é para poder me ajudar, porque eu aprendi, por causa das demandas e responsabilidades que eu tinha que parar de dar furo, que eu tinha que parar de falhar. Então, eu fui atrás de ferramentas para me auxiliar, entendeu? Então, tenha paciência com o seu maridão lá. Às vezes ele patina, paga conta atrasada. Outra coisa que eu detesto é dar dinheiro para o banco. Então, não pago nada com juros. O camarada tira tanto dinheiro nosso, moço, ainda vou dar dinheiro para ele? Vou de jeito nenhum. Então, eu não vou fazer isso mais nunca na minha vida. E aí eu preciso de ferramenta. Vou lá, ferramenta para isso, ferramenta para aquilo, para me organizar. Aí hoje eu funciono muito melhor. Para a gente encerrar, eu tenho uma outra pergunta. Sim. Essa é o contrário. Uma outra situação. Tem o marido e tem a esposa, no universo de vocês, viu, meninas? Só que essa mulher, ela segura o dinheiro, ela não quer que o marido saiba do quanto ela tem na conta, não é compartilhada. O marido é um bom administrador, mas ela não dá vamos dizer assim, esse domínio para o marido. Ela quer reter para ela. Ela quer dominar o dinheiro. E tem o dele, mas mesmo assim ela não quer que o marido administre, ela ainda não quer compartilhar o dinheiro com ela. Excelente. Essa situação, como trazer o equilíbrio para essa casa, que a mulher é a dominadora do dinheiro. Sim. E não quer que o marido assuma o papel de um bom administrador, levando em consideração que ele é um bom administrador. Sim. Então, aí, esse ponto é um ponto que vai falar sobre uma realidade estrutural da pessoa. Por que essa mulher ou esse marido tem essa, não vou nem dizer necessidade, mas esse comportamento de esconder. Eu cuido do meu, você cuida do seu, meu dinheiro é meu dinheiro, seu dinheiro é seu dinheiro. Antes de entrar, é porque assim, muitas vezes a gente quer resolver as coisas tudo debaixo da briga. Não é assim não, pessoal. Como eu disse para você, a maioria das coisas é fruto de pessoas que não foram ensinadas e pessoas que viveram processos traumáticos na sua vida, que fizeram elas cultivar comportamentos e resolver isso depois que é adulto. Meu Deus do céu, é pauleira, então assim, tem que ter paciência. Então tem que entender, cara, o que aconteceu? Por que essa pessoa tem essa desconfiança? Já aconteceu alguma coisa dentro dessa relação que houve a quebra da confiança, que alguém pisou no tomate, que alguém vacilou? O que está acontecendo? Ou essa pessoa, essa mulher ou esse homem cresceu em um ambiente
tão problemático que ela teve que guardar o dela, proteger o dela, sabe? Para que ela pudesse ter as coisas dela, tinha que ser muito escondido, ou ouvindo, né? Uma das coisas que eu converso muito com algumas mães, né? Que a mãe vai criando a filha e fala: ó, minha filha, homem não presta. Olha, você fica esperta. Homem não vale nada. Uai, pronto. Você está criando uma feminista dentro da igreja. Então, tem que analisar o que está rolando, o que aconteceu, para que essa desconfiança ela exista, para que essa condição esteja dessa forma. Então, e aí, cada caso vai ser um caso. Se é um problema, talvez, de ausência de confiança, aí a gente tem que trabalhar isso daí. Essa confiança veio do casamento ou veio de antes do casamento? Então, vamos curar isso lá atrás, vamos resolver isso lá atrás, vamos liberar isso lá atrás, vamos viver algo novo hoje. O que eu não acho saudável e não acho bíblico é que o homem, o marido, não saiba o que a esposa ganha e que a esposa não saiba o que o marido ganha e não tenha acesso. Então, isso eu acho muito problemático. Agora, como eu disse, tem que entender o porquê isso acontece. Por que isso acontece? Qual é a razão disso dessa forma? Outra coisa que aí não é pecado, na minha avaliação não é pecado, mas eu não acho saudável. Essa coisa de, eu pago as contas A, B e C e você paga as contas D, E e F. Eu não acho isso muito saudável. Eu acho que pode ser uma coisa mais conjunta, pode ser uma coisa mais alinhada. Não é pecado isso. Um sabe quanto o outro ganha, o outro sabe, tem acesso às contas, está tudo na luz, todo mundo está vendo o extrato de todo mundo. Aí você assume contas tais, o outro assume... Porque essa condição a longo prazo, ela causa um sentimento de vidas separadas. E quando casa, para mim não tem vida separada. Quando casa, não tem o que é seu e o que é meu, não é? O que é meu, o que é seu é nosso. Ou não, brincadeira, não pode. Não pode, brincadeira. Não, tudo é de todo mundo. Então não tem uma coisa que é meu e que não é sua. Não é o meu carro porque eu estou pagando, é o nosso carro. Não é o meu não sei o que lá porque eu estou pagando. Isso demonstra, de novo, que há alguma coisa disfuncional. Por que eu tenho que estar protegendo isso? Por que eu tenho que estar deixando a outra pessoa de fora? Há uma desconfiança, há um problema aí, aconteceu alguma coisa, não é? Há situações e situações, mas dentro disso, esses modelos aí que a gente acredita que ser mais orgânico. Alright? QR Code. Deu certo? É nesse É o WhatsApp? mesmo. É isso mesmo. É no meu WhatsApp. Não, pode ser por aí mesmo. Manda um oi aí que eu mando o link para facilitar. Gente, 10 horas. Só escreve assim, pastor, manda o link. E aí eu mando para vocês assim que eu chegar em casa e comer alguma coisa. Temos que encerrar. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Igor. Muito obrigada, pastor. Irmãos, assim, o tempo é curto, né? São tantos assuntos que podem ser abordados, mas não tem como zerar isso hoje. Se você quiser saber mais, se aprofundar, quiser comprar o curso Pastor Igor, entre em contato. O curso é uma bênção, né? Para o seu crescimento financeiro. E ora aqui para a gente encerrar. E é isso, irmãos. Vamos orar pela vida do pastor Igor. Ele vai orar para a gente encerrar. E que essa aula de hoje traga esse start para o seu coração, esse novo posicionamento em Deus, uma vida de sabedoria equilibrada financeiramente. Amém? Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti por esta noite. Obrigada, Senhor, por tanta clareza, Senhor, por nos conduzir, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Obrigada, Pai, pela vida do pastor Igor, Senhor, da sua família. Que o Senhor continue ministrando, Senhor, através dele, Senhor, trazendo entendimento, Pai. Que saiamos daqui, Senhor, com a consciência de praticar aquilo que temos recebido, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a sermos boas administradoras daquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, nas nossas mãos. Leva-nos em paz, Senhor, dá-nos uma noite de paz, Senhor Jesus. E que, Deus, nós coloquemos de fato em prática tudo que temos recebido, Senhor, da Tua parte. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até sábado.